Fala, YouTube! Você já viu Forrest Gump? Então fica aí que já a gente conversa mais sobre ele. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, sejam bem-vindos a mais um Abaixo dos Clássicos, o quadro aqui no canal onde, claro, conversamos sobre filmes clássicos e o melhor, você é quem me ajuda a definir qual vai ser o próximo filme criticado, então fica ligado aqui nos cards. Pro próximo Abaixo dos Clássicos nós temos 3 filmes do Francis Ford Coppola, temos Poderoso Chefão 2 ou Apocalypse Now. Antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse assunto toda terça, quarta, sexta e domingo. Então, no Abaixo dos Clássicos de hoje, vamos começar sobre Forrest Gump, o grande clássico aí de Robert Zemeckis estrelando Tom Hanks. Run, Forrest, run! Essa é a contribuição, Peçanha? Então, Forrest Gump acompanha a história do personagem de mesmo nome, que é interpretado pelo Tom Hanks, que apesar de ter algumas dificuldades aí intelectuais, acaba fazendo parte de eventos aí extremamente relevantes do século XX. Forrest Gump é um filme muito interessante, aí, construído pelo Robert Zemeckis, porque ele usa de um mecanismo narrativo muito simples, às vezes até ignorado, que é a narração, realmente o personagem contando uma história sobre a própria vida, e ele usa desse mecanismo para interligar diversos eventos históricos aí, muito relevantes do século passado, de forma muito tranquila, muito fácil, realmente que você consegue acompanhar o tempo todo e tem um impacto muito grande, tanto emocional quanto dramático. É realmente um filme que eu acho especial, cara, um filme que eu gostei demais quando assisti. E pra mim, pessoalmente, apesar de gostar mais de Pulp Fiction, eu entendo perfeitamente que ele tenha ganho o Oscar de 1995 contra Pulp Fiction e contra Um Sonho de Liberdade, além, é claro, de presentear o Tom Hanks com a segunda estatueta do Oscar de melhor ator, seguida ali depois de Filadélfia em 93. E realmente é um filme que te traz uma mensagem ali além do que tem na tela, mas não uma mensagem tão profunda assim, que eu acho que a galera fica muito discutindo isso, esse filme é uma mensagem, um filme sobre nada, um filme que não tem mensagem, mas eu acho que sim, esse é um filme sobre a pureza da imaginação humana e a pureza do ser humano em geral, quando você tira todo o ceticismo e toda dúvida realmente do ser humano, assim, como é que ele pode ser uma coisa pura e ingênua. E realmente o Tom Hanks faz um papel incrível nesse filme, mereceu de longe a sua atuação, mas eu acho que também uma coisa que é muito pouco falada é a atuação aqui do diretor, do Robert Zemeckis, então vamos começar por ela. Robert Zemeckis, ele tem um trabalho muito interessante aqui de câmera em fazer esse filme sempre parecer com um sonho, assim, tem uma estética muito clara, aquela estética meio borrada nas pontas, que sempre te lembra, quando o Forrest está narrando alguma coisa, de um sonho. Não necessariamente isso se mantém ao longo de todo o filme, até porque a gente tem eventos aí dramáticos como a Guerra do Vietnã, então obviamente ele não ia manter essa estética 100%, mas sempre tem um resquício disso aí ao longo de todo o filme, trazendo a narrativa do Forrest para a tela. O que levanta um ponto muito interessante aqui, porque eu já vi pessoas discutirem se na verdade o Forrest Gump ele não seria um narrador pouco confiável, ou seja, o cara tá contando sua própria história e tá botando grandes eventos ali ao longo da sua vida para se sentir mais importante. Mas eu acho que esse não seria o caso, porque por como ele é retratado no filme, como um cara bem simples, com QI mais baixo, ele não teria capacidade intelectual de realmente criar essas histórias tão espalhafatosas, tão grandiosas. Ele simplesmente conta como se fosse a coisa mais comum do mundo o que aconteceu com ele, como se ele estivesse falando o que ele teve no café da manhã de quinta-feira sobre a Guerra do Vietnã, por exemplo. Então é realmente uma coisa muito interessante que o personagem dele tem, de muita ingenuidade, de trazer essas grandes histórias aí ligadas a acontecimentos dos anos 60, 70, 80 da humanidade. E realmente ele faz isso de forma esplêndida aqui, Tom Hanks, e eu acho que só foi possível pela direção do Robert Zemeckis, tanto de trazer essa atuação do Tom Hanks, tanto de usar o mecanismo de narrativa que muita gente não gosta, que é o mecanismo de narração, para realmente interligar toda essa história que temos aí no filme de Forrest Gump, sempre com muita leveza, sem muita tranquilidade, sem muita confusão, né? Porque seria difícil porque são tantos eventos distintos em um filme relativamente longo, então para se perder seria muito fácil. Não acontece aqui, o trabalho do Robert Zemeckis é excelente. Como eu já falei, o Tom Hanks realmente ele tem um trabalho incrível de atuação, até porque eu vi recentemente entrevistas dele aí, como ele conseguiu chegar naquele sotaque do Forrest Gump lá, que é um sotaque do sul, bem realmente carregado, e foi quando eles estavam escolhendo o ator que faria o Forrest Gump mirim, porque eles estavam conversando com os diversos atores, fazendo os diversos tipos de processos de audição, etc e tal, para escolhê-lo, e aí eles estão tentando ensinar o menininho como falar como o Tom Hanks. O Tom Hanks falou assim, não, peraí, eu deveria falar como o menininho. Então ele chega lá e fala exatamente como o menino fala na época, que é uma pessoa que você pensa que é do sul dos Estados Unidos, foi criado dessa maneira, então realmente é perfeitamente compreensível que uma criança de 8, 9 anos fale dessa maneira, viver no sul dos Estados Unidos, e realmente ele consegue fazer um trabalho muito legal, trazendo toda essa pureza da infância do menino, sem perder aí o desenvolvimento do personagem. Ele realmente traz todas as características dele da infância até o ponto que ele se torna um adulto, está lá contando essa história em um banco. E realmente é uma coisa que talvez algumas pessoas critiquem, que ele não tem um arco de história, né? Porque o Forrest Gump é sempre o mesmo personagem, mas eu acho que esse não é o ponto. O Forrest Gump, ele é só o condutor
ao longo da história dos demais personagens. Isso é muito evidente quando a gente analisa a atuação da Robin Wright, nossa querida Claire Underwood, está aí fazendo o par romântico aí do Forrest Gump, a Jenny, que é basicamente a única amiga que ele teve desde a infância. E ele é o condutor da história, então você vê a mudança da Jenny através das interações dela com o Forrest, como na infância ela não percebia ele como alguém inferior, alguém que tivesse problemas, etc. Ela simplesmente falava, pegava as coisas a valor de face, né? Que a gente, esse um cara aqui que conversa comigo no ônibus da escola. E ao longo do seu desenvolvimento, como ela vai se distanciando ali do Forrest e ele vai continuando mantendo a mesma relação com ela. Então realmente o Forrest é mais um prisma que guia você ao longo de toda a história do que um personagem que tem um arco muito complexo, e eu acho que isso é perfeitamente aceitável e viável. E o grande destaque desse filme, o que é um grande problema na maioria dos outros filmes, é com certeza o roteiro, cara. O roteiro é o que possibilita essa história que aconteça de forma coesa e de forma coerente o tempo todo e realmente interligue diversos aspectos, tanto dos personagens quanto da história, e deixa o filme sempre com muito entretenimento, mas sem perder as suas qualidades que eu já tinha citado anteriormente. Realmente é um filme extremamente bem escrito, e eu acho que talvez seja um pouquinho longo demais, e talvez aproveite de mecanismos emocionais, muitas vezes repetidamente, mas fora isso, é um filme que pra mim quase perfeito, em que eu quase chorei vendo, e quem me conhece sabe que eu choro muito pouco em filmes, então realmente é um filme bastante emocionante. Ele é muito engraçado diversas vezes também, o Forrest Gump principalmente contando as histórias, é porque ele conta a história de forma tão natural, assim, que até acaba sendo uma justa posição, ele contando sobre a história do Vietnã, sendo engraçado, e sobre ele jogando ping-pong, etc e tal. É realmente um filme muito bacana e vai receber a nota 9,5 em 10. Então esse YouTube, fica ligado aqui nos cards pro próximo Abaixo dos Clássicos para votar em Poderoso Chefão 2 e Apocalipse Now. Se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha que a gente bastante, que você tá séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Deixe nos comentários se você gostou de Forrest Gump, se você não gostou. Isso é sempre muito válido em ter esse YouTube. Até a próxima.